Olá, aqui é o Carlos Prim. Neste vídeo vou demonstrar por que a gestão por competências pode levar a sua empresa à falência. E um dos principais motivos é que qualquer empresa, em qualquer setor, de tempos em tempos, precisa se reconfigurar para se manter competitivo no mercado. E a gestão por competências, ela é uma barreira à mudança organizacional. Na primeira parte desse vídeo, eu vou demonstrar por que as empresas precisam se reconfigurar de tempos em tempos, e na segunda parte eu irei demonstrar por que a gestão por competências pode impedir que a empresa se reconfigure, levando-a à falência. Eu vou começar com dois exemplos de casos onde uma empresa precisou se reconfigurar para se manter competitiva. O primeiro caso é um caso muito conhecido, que é o da Kodak, que é um caso em que a empresa não foi bem sucedida nessa reconfiguração. Na década de 1970, a Kodak chegou a ser dona de 80% de venda de câmeras e 90% de filmes fotográficos. Na mesma década, ela inventou a câmera digital, que futuramente iria falir a própria empresa. Na verdade, ela começou a comercializar as câmeras digitais, mas pelo fato de ela achar que as câmeras digitais iriam prejudicar o seu negócio atual, que era o de câmeras e filmes fotográficos, ela engavetou este projeto. 2 décadas mais tarde, as câmeras digitais reapareceram com força e acabaram quebrando a Kodak. Outro exemplo de uma empresa brasileira e que foi bem sucedida na sua reconfiguração é a da Telelistas.net. Nascida em 1994, a marca começou editando listas telefônicas no Rio de Janeiro. Com a privatização das telecomunicações em 97, ela expandiu a sua cobertura para o país inteiro. Porém, em 2010, o grupo começou a abandonar o papel e começou a se dedicar no desenvolvimento de aplicativos para celular e tablets, além de um portal. Este caso é um caso em que a empresa foi bem sucedida na sua reconfiguração. Agora, talvez você pergunte, Carlos, mas esses não são casos isolados? Será que as empresas realmente precisam se reconfigurar? Para dar uma resposta a essa pergunta, eu vou usar o conceito de vantagem competitiva. Uma empresa possui vantagem competitiva quando é capaz de ter uma lucratividade acima da média dos seus concorrentes. Ou seja, nesse caso, a empresa possui algo a mais, ela possui alguma coisa que seus concorrentes não possuem, o que possibilita a ela ter um lucro acima da média dos concorrentes. Qual empresa não desejaria ter uma vantagem competitiva? Se a empresa lucra mais do que os seus concorrentes, a chance de ela sobreviver ao longo do tempo é muito maior. Ainda mais se ela souber o que fazer com este recurso extra que ela possui. Eu vou dar um exemplo das barras de chocolate da Mars. Desde 1980, a Mars mantém uma vantagem competitiva em relação às barras de chocolate da Hershey's. Ela consegue fabricar barras de chocolate com qualidade comparável à da Hershey's, porém a um custo menor. Por ter esta vantagem de custo, ela possui 2 opções em relação ao preço das suas barras de chocolate. Ela pode praticar um preço menor do que o do concorrente e assim ganhar um mercado maior, ou ela pode praticar o mesmo preço e reinvestir o diferencial para criar mais vantagens. E a Mars optou por esta segunda opção. E o que ela faz com esse dinheiro extra que ela tem? Com o diferencial, ela compra os melhores espaços das prateleiras em cada loja de conveniência nos Estados Unidos. A Hershey não pode combater esta ação da Mars porque a Hershey não tem recurso para isso. Então, uma empresa que tem vantagem competitiva pode gerar mais vantagem competitiva com base naquele recurso extra que aquela vantagem traz. E antes eu falei que uma empresa que possui vantagem competitiva, ela possui algo a mais que os seus concorrentes não têm. E o que é este algo a mais que promove a vantagem competitiva? Até um tempo atrás, este algo a mais, que podemos chamar de fonte da vantagem competitiva, era normalmente obtido de um custo menor de mão de obra ou de um acesso facilitado a recursos financeiros e matérias-primas ou através de um mercado protegido e regulamentado. Estas são chamadas as fontes tradicionais de vantagem competitiva. Porém, em um mundo globalizado, estas fontes de vantagem competitiva praticamente não existem mais.
Elas não se sustentam por causa do fluxo facilitado de recursos na economia global. As empresas hoje não conseguem mais se diferenciar pelo acesso exclusivo a certos recursos. Hoje, se reconhece que a única fonte de vantagem competitiva que se sustenta ao longo do tempo é o que é chamado de competência, as competências organizacionais. Uma competência organizacional é um conjunto de recursos articulados para executar uma tarefa ou um processo específico. Eu vou dar alguns exemplos de competências organizacionais. Por exemplo, a promoção eficaz de produtos de marca, a qualidade do produto e do design, a capacidade de criar componentes e produtos em miniatura, a capacidade de criar tecnologias digitais, e eu poderia citar uma centena de competências organizacionais que existem. As competências organizacionais que são fonte de vantagem competitiva são chamadas de competências essenciais. Geralmente, as competências essenciais são baseadas em recursos intangíveis, tais como, por exemplo, o conhecimento e a confiança, que são ativos menos visíveis e mais difíceis de serem imitados pelos concorrentes. Então, por trás de uma vantagem competitiva, geralmente existe algum tipo de recurso intangível, sendo que o conhecimento é o principal deles e as pessoas é que possuem os conhecimentos. Voltando ao exemplo da barra de chocolate da Mars, a sua vantagem de custos é proveniente de duas fontes. A primeira delas é a velocidade de produção. As barras de chocolate da Mars são produzidas em uma única linha de produção de altíssima velocidade. E a outra fonte vem da utilização de ingredientes mais baratos. Por trás dessas competências, há um conhecimento sobre produção e alimentos, que fornecem essa vantagem competitiva para a Mars. Agora, tem uma questão fundamental. Quanto tempo dura uma vantagem competitiva? E essa é uma pergunta muito importante e ela é central para o que nós estamos abordando aqui nesse vídeo. O desejo das empresas é ter uma vantagem competitiva sustentável, que perdure por muito tempo. Quanto mais tempo perdurar, melhor. Se fosse possível, que perdurasse para sempre. É isso que as empresas desejam, ter uma vantagem competitiva que dure para o resto da sua existência, de forma que ela tenha lucratividade superior aos seus concorrentes e mantenha a sua sobrevivência ao longo do tempo. Sobre essa questão do tempo de uma vantagem competitiva, tem um livro muito interessante, que é esse livro daqui. Ele é denominado em português O Fim da Vantagem Competitiva. Esse livro é da autora Rita McGrath, que foi publicado em 2013. Esse livro que está na minha mão é uma versão em inglês, mas existe uma tradução em português desse livro. A Rita McGrath é uma pesquisadora americana dedicada ao estudo da gestão estratégica. É professora de administração na Columbia Business School e autora de outros livros na área de gestão. Você pode obter mais informações sobre essa autora nesse site que eu estou mostrando aqui no vídeo. Em função da pesquisa publicada nesse livro, esta autora foi premiada em primeiro lugar na área de estratégia pelo Thinkers 50. O Thinkers 50 é um grupo sediado em Londres que identifica, classifica e compartilha ideias de ponta em gestão. O que a autora defende nesse livro não é que não existe mais vantagem competitiva, como o título do livro sugere. É que não existe mais vantagem competitiva sustentável. Toda vantagem competitiva é transiente, ou seja, é temporária. E isso tem implicações fundamentais para a forma como uma empresa funciona. Para entendermos essas implicações, vamos analisar as fases de uma vantagem competitiva, conforme o modelo apresentado pela autora neste livro. Vamos à tela do computador. Uma vantagem competitiva possui 5 fases, conforme ilustrado. A primeira fase é denominada de lançamento. Nesta fase, oportunidades são identificadas, recursos são alocados e um time é reunido para criar alguma coisa nova, ou seja, uma inovação. Então, esta primeira fase é uma fase de identificação de oportunidade e criação de inovação. A segunda fase é chamada de rampa da produção, que vem do inglês ramp up, que é a fase inicial de produção, visando a comercialização da inovação. Nesta fase, a oportunidade ganha tração. Sistemas e processos são implementados para escalar a inovação.
A fase 3 é a fase de exploração. Nesta fase, depois de uma escalada bem sucedida, a empresa desfruta de um período de boas operações e lucros acima da média, que é o que a vantagem competitiva proporciona. A empresa tem um ponto claro de diferenciação em relação aos concorrentes e os clientes reconhecem e estão dispostos a pagar pelos benefícios do novo produto. A fase 4 é chamada de reconfiguração. É através desta fase que ativos, pessoas e competências fazem a transição de uma vantagem competitiva para a próxima. Times que estavam engajados na exploração têm suas atividades trocadas, recursos são modificados e pessoas são movidas de uma atribuição para a próxima. A quinta e última fase é chamada de desengajamento. Através do desengajamento, uma empresa se desfaz de recursos e competências que não serão mais relevantes para o seu futuro. O objetivo aqui é gerenciar esse processo o mais rápido possível e sem turbulências. A grande questão aqui em relação a este modelo diz respeito ao tempo em que uma vantagem competitiva permanece na fase de exploração. Este período costumava ser muito longo. Uma vantagem competitiva poderia permanecer na fase de exploração durante muitos e muitos anos, por décadas. Isso ocorria em um mundo não globalizado, com muita demanda e pouca concorrência. O problema é que, como as empresas ficavam muito tempo operando nesta fase, elas consideravam que este era o estado normal das coisas. Sua preocupação principal era manter o estado das coisas, evitando turbulências. Para isso, elas tomavam ações estratégicas defensivas, tais como a criação de barreiras para dificultar ou impedir a entrada de novos concorrentes, o ataque aos concorrentes existentes e a aquisição dos mesmos. E hoje, qual é o estado normal das coisas? O que está acontecendo hoje é isto. A fase de exploração está ficando cada vez mais curta. Não é incomum hoje que esta fase dure em torno de 5 anos somente. Este encurtamento da fase de exploração está ocorrendo em todos os setores. Por quê? Por causa da globalização e da difusão tecnológica, principalmente das tecnologias digitais da indústria 4.0, que está afetando todos os setores da economia. Qual a implicação desse encurtamento da fase de exploração? Há várias implicações. Hoje, a vantagem competitiva pode ser visto como uma sequência de ondas. As fases de inovação e de reconfiguração ganham muita importância. No intervalo de tempo, digamos, de 20 anos, agora elas ocorrem de 3 a 4 vezes, enquanto antes poderiam talvez nem ocorrer, conforme está ilustrado. As fases iniciais e finais da vantagem competitiva ficavam esquecidas. Uma empresa nascia de uma inovação de um empreendedor, depois ela estruturava os processos e os sistemas para explorar aquela inovação. O foco das empresas era defender a vantagem competitiva obtida. Não existia uma preocupação em continuar inovando, porque ela conseguia ganhar dinheiro por muito tempo com aquela inovação, porque a fase de exploração era muito longa. Hoje, de tempos em tempos, a empresa deve lançar uma nova inovação para se manter competitiva. Ou seja, ela não pode parar de inovar, ela tem que inovar continuamente. Da mesma forma, a reconfiguração hoje é vista de uma maneira diferente. Antes, a reconfiguração era considerada o momento em que o negócio fracassou. A empresa passou por um longo período de exploração, chega num determinado momento que ela não consegue mais obter lucratividade em cima daquela exploração e ela considera que o negócio falhou. Hoje, a reconfiguração é vista como fundamental, pois se ela não for realizada, a empresa não conseguirá explorar a próxima vantagem competitiva. A reconfiguração faz parte do negócio, assim como faz a inovação. Não tem a ver com o fracasso do negócio, tem a ver com uma mudança que é necessária, em função das mudanças do ambiente. Existem outras consequências do encurtamento da fase de exploração. No mundo estático,
em que as empresas permanecem muito tempo na fase de exploração, as disciplinas eram tratadas isoladamente. A inovação, que está ligada mais às fases 1 e 2 da vantagem competitiva, era visto como algo separado da estratégia, que era focada na fase 3 de exploração, que era separada do desenvolvimento organizacional, que tem a ver com a mudança que ocorre nas fases 4 e 5. Em um mundo de vantagem competitiva transiente, de curta duração, as 3 disciplinas devem ser integradas. Uma outra consequência é que hoje as empresas olham mais para o cliente e menos para os concorrentes. A preocupação hoje é identificar qual é o trabalho que o cliente precisa fazer, porque é em cima desse trabalho que eu vou criar a minha inovação. E eu esqueço um pouco os concorrentes, o foco fica mais no cliente e menos no concorrente. Agora, esta forma como eu representei as ondas é mais simples do que realmente ocorre na prática. Na verdade, a questão é um pouco mais complexa. O correto é apresentar as ondas da vantagem competitiva desta forma, pois, de fato, uma onda de vantagem competitiva se sobrepõe à próxima. Isso significa que, durante a fase de exploração de uma vantagem competitiva, a empresa já deve mobilizar os recursos para a próxima. O grande desafio dos estrategistas é gerenciar tudo isto ao mesmo tempo. Em um mundo de vantagens competitivas transientes, a flexibilidade é fundamental para a sobrevivência da empresa. E o problema da gestão por competências é justamente este. Ele deixa a empresa engessada no passado, dificultando a reconfiguração necessária para a empresa seguir para a próxima vantagem competitiva. A gestão por competências é uma barreira à mudança organizacional. Deixe-me explicar melhor. Vamos começar pelo entendimento do que é gestão por competências. A gestão por competências é uma abordagem para o gerenciamento de recursos humanos baseado no conceito de competência. Existem diversos conceitos do que é competência. Talvez uma das mais conhecidas e comuns é o que nós chamamos de chá. São os conhecimentos, as habilidades e as atitudes associados ao desempenho superior. O importante aqui não é a definição de competência em si, mas sim a lógica de como a gestão por competências funciona. Todos os sistemas de gestão por competências funcionam sobre a mesma lógica, que é a lógica que eu vou mostrar para vocês agora. A lógica da gestão por competências é a seguinte: competências associadas ao desempenho superior são identificadas através de um processo chamado de mapeamento. Essas competências associadas ao desempenho superior é o estado desejado. Nós desejamos que as pessoas possuam essas competências, porque se elas possuírem esta competência, elas terão um desempenho superior. O outro lado são as competências demonstradas pelo indivíduo hoje. Este é o estado atual. Então aqui nós temos o estado desejado, que são as competências associadas ao desempenho superior, e temos o estado atual, que são as competências demonstradas pelo indivíduo. E o objetivo da gestão por competências é eliminar essa lacuna através dos processos de RH. A lógica da gestão por competências é esta, e a implementação desta lógica pode ser resumida em 4 passos. O passo 1 é o mapeamento de competências. É a identificação das competências relacionadas ao desempenho superior, que é o estado desejado. Isso é feito através de um estudo onde dados são coletados e analisados. E existem 2 formas básicas de mapeamento na gestão por competências. A primeira delas é uma abordagem individual. Nessa abordagem, o mapeamento é feito através do estudo do perfil dos profissionais de alto desempenho, em comparação aos profissionais de desempenho mediano e baixo. É uma abordagem que nós dizemos que é comportamental, por 2 razões. Primeiro, a coleta de dados, de forma geral, é realizada pela observação do comportamento das pessoas. E segundo, as observações indicam que as competências comportamentais, ou seja, as atitudes, estão associadas ao desempenho superior. Essa abordagem promove o desempenho individual superior em um trabalho específico. Nesse caso, seria necessário realizar um mapeamento em cada cargo ou família de cargos dentro de uma empresa. A segunda abordagem é a abordagem organizacional. Na abordagem organizacional,
O mapeamento é feito através de um estudo da estratégia e das competências organizacionais da empresa. Ela visa o desempenho organizacional superior ao dos concorrentes, tendo como foco a construção de vantagem competitiva. Ela considera que as competências individuais são um dos recursos que formam as competências organizacionais, conforme ilustrado. Este mapeamento segue 3 passos. O primeiro passo é o estudo da visão, missão e objetivos estratégicos do negócio. O segundo passo é o mapeamento das principais competências organizacionais, que são aquelas competências que a empresa possui ou que está tentando construir. E o terceiro passo é a identificação das competências individuais que contribuem para as competências organizacionais. Quando as competências individuais são mapeadas a partir da estratégia, temos o que é chamado de gestão estratégica de pessoas. Ela tem um impacto maior do que a abordagem individual, pois alinha as competências individuais à estratégia da empresa. Por outro lado, essa abordagem é que tem maiores chances de comprometer a sobrevivência da empresa, conforme veremos em seguida. O passo 2 da gestão por competências é a modelagem. É um processo analítico que tem o objetivo de criar definições operacionais para cada competência mapeada, criar descrições comportamentais para cada nível de proficiência de cada competência mapeada, e o outro objetivo é validar o modelo. Nesse sentido, verifica-se se os comportamentos descritos têm correlação com a efetividade no trabalho. A modelagem é um processo extremamente trabalhoso, que leva em conta o contexto e a linguagem específica da organização. O passo 3 é a avaliação das competências individuais. Aqui, em primeiro lugar, é escolhido o método ou os métodos a serem usados nas avaliações. Em seguida, os instrumentos de avaliação são construídos. Depois, cada empregado é avaliado em relação às suas competências pessoais. As avaliações individuais são comparadas com o modelo de competência, que é o estado desejado. E a lacuna entre o estado desejado e o estado atual é identificado para cada empregado da empresa. O quarto passo da gestão por competências é a construção e execução dos processos de RH. O objetivo nesta fase é, através dos processos de RH, eliminar a lacuna, assim levar as pessoas e a organização ao desempenho superior. 2 processos de RH se destacam na gestão por competências. O primeiro deles é o treinamento, que possibilita eliminar a lacuna principalmente das competências técnicas, e o recrutamento e seleção, que possibilita que pessoas com competências mais próximas do desejado sejam trazidas para dentro da empresa, principalmente no que se refere às competências comportamentais, que são mais difíceis de serem adquiridas através de treinamento. Com estas 4 etapas, a empresa adquire e desenvolve as competências necessárias para que as pessoas e a organização tenham um desempenho superior. Agora que compreendemos como funciona a gestão por competências, podemos nos perguntar: qual o problema de incentivar as pessoas a desenvolver competências individuais que contribuirão para as competências organizacionais? Isso não ajuda a empresa a construir uma vantagem competitiva? A ideia seria perfeita em um mundo estático. Mas como vimos, esse não é o estado normal das coisas hoje. Hoje, o estado normal das coisas é a mudança. Uma competência essencial pode se tornar um ponto fraco caso a empresa continue dando valor a esta competência, quando, na verdade, ela não é mais relevante em termos competitivos. Os próprios especialistas da gestão por competências reconhecem que identificar, mapear e modelar competências é uma tarefa contínua, uma tarefa que não acaba nunca. Competências tendem a mudar com o ambiente em mudança. E como o ambiente está sempre mudando, é um processo que está sempre sendo construído. É um processo que não tem fim. Um problema associado a isso é que a implementação da gestão por competências é muito complexa e demorada. E um dos motivos disso é que a operacionalização do sistema de gestão por competências é realizada através de uma linguagem comportamental. É necessário traduzir as competências identificadas no mapeamento em comportamentos,
requer muita coleta e análise de dados. Como resultado desse processo, são geradas listas e mais listas de comportamentos associados às diferentes competências que foram mapeadas no processo. Outra razão para o fato da gestão por competências ser complexa e demorada é que o processo é muito rigoroso no que se refere à metodologia. São exigidas várias etapas para garantir a confiabilidade e validade das várias ferramentas técnicas e métodos usados para o mapeamento, a modelagem e a avaliação de competências. O problema da gestão de competências é que o rigor científico dos estudos acadêmicos está sendo aplicado dentro de um ambiente organizacional que visa o alcance de resultados, onde a agilidade e a flexibilidade é necessário. Além disso, uma vez implementada a gestão por competências, leva mais um tempo até que as pessoas desenvolvam suas competências individuais e essas resultem em desempenho superior, que é o objetivo final da gestão por competências. Quando tudo estiver funcionando, será que as competências de que a empresa precisa para se manter competitiva já não serão outras? O problema é ainda mais sério porque, como vimos, as ondas da vantagem competitiva se sobrepõem. Enquanto a empresa está em uma onda, ela já tem que mobilizar os recursos e construir as competências para a próxima onda. Se ela não fizer isto, ela pode perder a janela da oportunidade. Outro problema é que as pessoas não desejarão a mudança. A carreira delas está sendo construída sobre o modelo de competências atual. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa foi avaliada com base em um modelo de competências. Depois de ser avaliada, ela passou o ano inteiro sendo treinada para desenvolver aquelas competências que lhe faltavam. Talvez nos poucos anos seguintes aconteça a mesma coisa. Daí, depois desse tempo, alguém na empresa chega para essa pessoa e diz que, a partir de agora, ela será avaliada com base em um novo modelo de competências, porque o contexto do negócio mudou. Como será que ela irá se sentir nessa situação? Provavelmente, ela terá uma resistência ao novo modelo de competências, porque ela está construindo a carreira dela com base no modelo anterior. Esse fato de que você tem que construir novos modelos de competência provocará com certeza resistência nas pessoas, porque a carreira das pessoas está sendo construída no negócio anterior. E agora você vai começar a avaliar a pessoa no novo negócio. É como se ela estivesse partindo do zero. Ainda um outro problema da gestão por competências que está ligado à motivação das pessoas. Na gestão por competências, você força as pessoas a se enquadrarem no modelo de competências da empresa. Onde fica a individualidade das pessoas na gestão por competências? Na verdade, a gestão por competências começa a formar pessoas com o mesmo perfil. Além de ser ruim para as pessoas, isso também elimina a diversidade, que é ruim para a criatividade e a inovação. Então, você ter pessoas com perfis muito parecidos dentro da empresa não é bom para a criatividade e a inovação. E hoje, para uma empresa se manter competitiva, como nós vimos, ela precisa de uma sequência de ondas de inovação. E se a empresa não tem uma diversidade, isso vai prejudicar a criação de novas inovações que são necessárias para ela se manter competitiva ao longo do tempo. Existe um outro problema que é o do custo. O processo de implementação da gestão por competências é um processo intensivo em capital, demanda dinheiro, tempo e muitas horas homem. Para empresas que não possuem vantagem competitiva, ela não é viável. Imagine uma empresa que não tem vantagem competitiva. Se ela não tem vantagem competitiva, significa que a lucratividade dela é ou igual à média do setor ou abaixo do setor. Será que ela vai gastar dinheiro para implementar um modelo que é caro, prejudicando ainda mais a sua lucratividade? Provavelmente não. Por isso, não é viável aplicar a gestão por competência em empresas que não possuem vantagem competitiva. Agora, talvez você diga o seguinte: Carlos, tudo bem, eu entendi, mas no meu setor é diferente. Aqui no meu setor as coisas não mudam. E eu vou responder, ok, talvez ainda não. Porém, basta uma simples startup, uma nova empresa, com um modelo de negócio inovador para acabar com o setor inteiro. É isso aí, pessoal. O objetivo desse vídeo foi demonstrar por que a gestão por competências pode levar a sua empresa à falência. A mudança hoje é padrão
E a gestão por competências pode deixar a sua empresa engessada no passado, impossibilitando que ela se adapte às novas circunstâncias na velocidade necessária. Além disso, a gestão por competências é cara e elimina a diversidade dentro de uma empresa, prejudicando a criatividade e a inovação. Obrigado e até mais!